18 horas e 3 minutos, valeu a pena esperar, não é verdade? 18 e 3, valeu a pena esperar porque estamos de volta rapidamente, né, Amadinha? Ao vivo, 18 horas e 3 minutos, estamos ao vivo aqui no canal Verdade Oculta 2, com o nosso programa, com o seu programa, com o programa Última Hora, né, Amadinha? É. E aqui a minha Riquinha está do meu lado e nós estamos aqui assistindo, né, e ouvindo os comentários que foram feitos a respeito do Rubens, na rádio do pastor que fez o programa no Weber Cocarelli, junto comigo, né? Vamos continuar ouvindo, amada? Uhum. Se você não viu o primeiro programa, está aqui no canal Verdade Oculta 2, é só você assistir, né? Vamos ver aqui agora. A gente está aqui, pelo menos aqui, tentando de uma maneira ou outra, nos explicar, né? A respeito das declarações feitas pelo pessoal do programa sobre a nossa pessoa. Não é isso, Amadinha? Uhum. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai conduzir isso aqui assim. Que o nome de Jesus é nome de porco. Bom, tinha parado antes, agora chegou nessa fase aí que o nome de Jesus é nome de porco. Amada, não é eu que falo que o nome de Jesus é nome de porco. A junção do nome Jesus, se você pegar o Google Tradutor e traduzir, vai dar Deus porco. Mas não é eu que falei isso. Parece que eu que inventei isso. Tipo assim, o Rubens é um lunático, é um maluco que inventa as coisas. E ele inventou que o nome de Jesus é Deus porco. Não. Se você for traduzir, vai aparecer isso. No Google, tradutor. Tem vários vídeos na internet sobre isso. É só pesquisar quem tem dúvida. Né, amado? Vamos em frente. Absurdos, irmãos. Deus é Zeus. Isso aí não tem a dúvida. Né, amado? De onde tirou essa palavra Deus? Deus é uma corruptela da palavra Zeus. A palavra Deus é uma corruptela da palavra Zeus. Tanto é que o processo é tão estranho e paradoxo que eles chamam Deus de Jeová e de Yahvé, ou de Jeová. Entendeu? E de Teus. Porque, amada, se fosse o caso de ser Deus, o cara que é ateu tinha que ser a Deus. A pessoa que é ateu, ela não acredita em Teus. Se o nome é Deus, então ela tinha que ser uma pessoa que não acredita em Deus e ser chamada de Adeus. Deus. Mas só que para o ateu não há Deus, então como é que seria Adeus se não há Deus? Então você vê a loucura onde vai. Você pensa que está saindo da caverna, está entrando. É muita loucura. Agora, uma coisa é fato. Quando o Criador se revelou a Moisés, ele disse que o nome dele era Deus? Não. De onde tiraram essa questão de Deus? De Zeus. Tiraram de Zeus. Então é o que eu afirmo. É fato histórico. Entende? Não é porque eu estou dizendo que Deus é Zeus porque eu inventei isso. Né? Quem tiver dúvida, você é evangélico e tem dúvida, pesquise sobre o que é Deus, a termologia Deus, se não é a corruptela de Zeus. Vamos em frente, amado? Podemos? Sim. A Bíblia toda foi transliterada. Não falo que a Bíblia toda foi transliterada. Eu digo que alguns textos da Escritura não foi traduzido e que deveria ser traduzido. Mas não estou dizendo que foi toda ela transliterada. O que é transliterado? Quando você, por exemplo, vê ancião, é a palavra presbítero. Por que não traduziu para ancião? Porque quando os presbíteros tomam conselho entre os doutores da lei e decidem matar Jesus, porque ali naquele texto está escrito ancião, conselho dos anciãos. Por que não está escrito presbítero? Na Bíblia, porque não traduziram. Aliás, porque nessa hora foi conveniente traduzir para ancião. Agora, quando é conveniente deixar como presbítero, eles deixam. Quando Paulo, por exemplo, saúda os presbíteros do grupo de pessoas, lá está escrito que ele está saudando os presbíteros da igreja. Porque é conveniente nessa hora dizer que ancião é presbítero. Sim. Não traduziu, transliterou. Então é isso que eu falo. É que as pessoas que assistem o programa lá e que ouvem são evangélicos roxos. E não para me ouvir. Entende? Mas se parar para me ouvir, vai procurar fundamento e vai encontrar. Sim. Você que está assistindo aí, meu irmão, que acha que é presbítero, é cargo da igreja, procure seu pastor e pergunta a ele. Fala assim, pastor, presbítero é uma palavra grega que não foi traduzida, mas que é transliterada? Ele vai dizer, é. Mas significa a mesma coisa que ancião? Ele vai dizer, significa. Poderia ter sido traduzida por ancião? Ele vai, poderia.
Aí você pergunta, e por que não traduziram? Aí ele não vai querer dizer, porque a gente quer te enganar. E porque ancião não tem um status tão, como se diz, De importância, né? de importância, né, na posição hierárquica, como presbítero, né, bispo, enfim, esse tipo de coisa. Assim. A Amadinha até foi avante, viu? Bispo também é uma palavra que não foi traduzida, é transliterada. Então o Rubens não diz que toda a escritura deveria ter sido traduzida e toda ela foi transliterada. O que eu defendo é que toda a escritura deveria ter sido traduzida e nada nela deveria estar transliterada. Porque lança pedra para poder as pessoas tropeçarem no erro. Não é isso, Amado? É isso aí. Então vamos lá. E é falsa. Todos os evangélicos. Eu disse que a Bíblia é falsa. Inventaram mentira, Amado. Eu não disse que a Bíblia é falsa. Hora nenhuma. Eu digo que a Bíblia não é a escritura. Sim. É outra história. E que todos os evangélicos... E todos os pastores são safados. Não, eu nunca xinguei ninguém de safado. Não. Pastores, ainda mais membro de igreja. Ainda mais os membros, que a gente estava lá, era um Também. deles também, era membros também. Nunca xinguei não, gente. Isso aí foi invenção deles. Não existe trindade. E A trindade existe. Quer que eu dê o nome da trindade? Quero. Então me ajuda aí, Amadinha. Fala aí um da trindade aí. Nimrod, Semíramis e Tamuz. Perfeito. Fechou. Não precisa ir longe, não precisa pensar muito. A trindade existe? Sim. Existe. Eram pessoas que viveram aqui na Terra? Semíramis um dia viveu? Viveu. Ela nasceu? Nasceu. Ela morreu? Morreu. O Tamuz também? Sim. E Nimrod também? Sim. Agora, depois que eles morreram, eles viraram mito. Porque as pessoas acreditam eles até hoje. Essa miticidade, né? Não é verdade? É. Então, a trindade existe. Nimrod, Semíramis e Tamuz. É a sagrada família da Igreja Católica. Procure saber sobre as religiões antigas, você que é evangélico roxo, que você vai ver que existe a trindade. Agora, não venha falar que a trindade é a camuflagem que vocês fizeram desta trindade e aplicaram ao Messias, ao Criador e ao Espírito do Criador, não, porque aí complica. Né, amada? É verdade. Complica, primeiro, que vocês não vão conseguir encontrar nada sobre trindade nenhuma na Escritura. Não tem. Se o membro perguntar assim, pastor, trindade, cadê? Mostre na Escritura. O pastor vai revirar ela de lado a lado, vai procurar e não vai achar trindade nenhuma lá. Então começa por aí, né, amado? Isso. É bom que se chegue a uma conclusão clara. Pedro escreveu, seja o homem mentiroso, verdadeiro Deus. Não fala Deus, né? Para o pessoal entender. Conforme está escrito. Seja o homem mentiroso, verdadeiro Criador, conforme está escrito. Está escrito alguma coisa lá dessa trindade que eles falam? Não. Entende? Nem da trindade que é a que existiu. Tamuz, Semíramis e Nimrod, que hoje é mito da Igreja Católica e que a filha adotou. Que é Jesus, Maria e José. É Jesus, Maria e José. Agora, quem hoje, olha para cá, quem hoje é evangélico de carteirinha, dizimista, fiel, procure saber sobre a Igreja Católica, meu filho. Procure saber sobre a mamãe, porque a católica é a mamãe dos evangélicos. Saiu todo mundo de lá. Você não saiu da sua mãe? Não estava no bucho da mãe e não saiu dela? Então, a religião evangélica saiu da Igreja Católica. É fato. Chega perto de um católico mais próximo da sua casa e tente dizer para ele que não foi isso que aconteceu. Os católicos engolem os protestantes, amado. É verdade. Né? Por quê? Porque nesse ponto eles estão certos. Os protestantes são engolidos por todos, pelos Por todos. católicos, pelos testemunhos de Jeová. A presa mais fácil para ser conduzida ao matadouro é o povo de Deus. É ovelha, aquele povo que vai assim, ó. Entendeu? Como ovelha conduzida ao matadouro. Conduzir até o filho do Criador, porque ele também era humilde. Era um cara humilde, ele andava onde? Na rua, com os pés no chão, até se lavava os pés dele quando ele chegava, porque estava cheio de poeira. Então, assim também, as ovelhas do Criador, que somos nós, somos tão simples, tão igualzinho a ovelha, tadinha, né, amada? Que a gente é conduzido facilmente ao matadouro por esses homens. Você já viu que a ovelha come capim, amadinha? Capim é a coisa mais simples que tem tanto no mato, né? E eles falam que você tem que comer o melhor dessa terra porque você é cabeça, não é cauda. É verdade. Que isso, cara. É verdade. Vamos embora em frente. que o Espírito Santo não é uma pessoa, e
sim o entendimento. Não. Amado, aí tem uma questão aí que eu penso que eles precisam conhecer melhor as coisas do Criador. Olha, o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Tanto que lá no nosso debate, que a gente participou, o próprio pastor que é dono da rádio, o pastor Paulo, que está fazendo o programa aí, ele fala assim, porque a Virgem Maria foi a que conheceu o Espírito Santo primeiro. Falou um negócio desse. Não, pastor. Francamente, né? Você lê o Velho Testamento, o Espírito Santo se apossou de Saul, o Espírito Santo se apossou o Espírito de Deus se apossou do Sansão e de tantos quantos outros, né? Então, até Jeremias, pelo Espírito de Deus, Jeremias falou isso. O Espírito do Pai sempre existiu, ele não veio existir agora do nada. É o Espírito do Pai, eu não tenho meu espírito, não tenho minha alma, o Pai também tem o Espírito. Então, meu espírito é o quê? Que é mim? Meu espírito é meu consciente, está na minha cabeça. Aí, quando eu falo, amada, qual é a obra de Deus para nós? Crer. A obra de Deus é crer. Somente. É isso que o Messias ensinou. Então, para mim, a obra de Deus é crer. Agora, para o Criador, a obra dele é tudo que ele fez. Ninguém pode esquadrinhar as obras dele. Ninguém que está debaixo do céu pode medir as obras do Criador, porque elas são imensuráveis. Por mais que a pessoa diga que vai alcançar, ou seja, conhecê-la, porém, mente. É assim que está escrito. Então, a obra do Criador, para ele, é tudo que ele faz e fez por nós, tem feito. A obra do Criador, para mim, é só crer nele. Então, do mesmo jeito, o Espírito Santo, para mim, em mim, é meu entendimento que foi dado das coisas do Pai. Paulo falou, o que eu recebi, não recebi do sangue nem da carne. Recebi do Espírito do Pai. Aí ele falou, tanto que eu não voltei a Jerusalém para consultar nem Pedro, nem Paulo, nem Pedro, nem os que estavam antes de mim. Mas saí dali mesmo para a Arábia e para a Macedônia e para outros cantos para pregar. Para pregar, quer dizer, para já tinha recebido, proclamar, porque já recebeu. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Espírito Santo é ou não é a pessoa. O que eu digo para vocês, gente, o que está aí não é o Espírito do Pai. É, na verdade, no movimento pentecostal, o que está aí é uma entidade igual da Umbanda e do Candomblé. E nasceu da Umbanda e do Candomblé, entre aspas, ou seja, dos negros lá da Rua Azusa, tá certo? Da comunidade negra, que a gente respeita muito, tem muito carinho. Não tenho racismo com ninguém, nunca tive, eu tenho pavor a racismo. Mas é aquele espírito que os negros não podiam entrar na igreja dos brancos e fazia a igreja deles pautada nos ritos da África. Então conceberam uma entidade, que é o Espírito Santo deles, que está até hoje. Esse que faz rodopiar, pular, é o espírito da Rua Azusa. Esse é como a entidade do Candomblé, que também as pessoas devem respeitar, viu? Porque não respeito o Espírito Santo de vocês e vocês não respeitam o Espírito Santo da igreja do Candomblé, da Umbanda. Tem que respeitar também, porque é a mesma entidade. Acima de tudo, por isso. Né? Vocês adotaram a entidade da Umbanda e do Candomblé. Eu digo Umbanda e Candomblé, entre aspas, porque essas religiões são brasileiras. Mas eu digo das religiões afro, né? Vocês adotaram a entidade das religiões afro lá na Rua Azusa. Isso aí nós fizemos um DVD inteiro sobre isso. E o DVD foi feito baseado num DVD protestante que, inclusive, é meio clandestino para vocês, hein? Os pastores não gostam daquele DVD, não. Da Rua Azusa, não, porque ele esclarece muita coisa. Eu não digo nem o que eu fiz, eu digo o que os próprios protestantes fizeram numa época. Vai continuar, Amadinha? Vamos. Tem alguma coisa sobre isso? Não. O evangelho é dar comida aos pobres. Cara, e aí, amado? O evangelho é dar comida aos pobres. Não é pobre, não, meu irmão. Não é fazer caridade, não é ir lá na rua para dar caridade pro povo, não. Isso também você pode fazer, não é proibido nem errado. Eu estou dizendo que é ajudar quem precisa. Sim. Se a pessoa bater na sua porta agora, você diz, não, volte logo mais e te darei. Não diga isso tendo você conosco. Aí daquele que esconde do próximo a sua carne, a sua comida. E vários outros textos. Então é ajudar quem precisa na hora que precisa. Não é essa aí, se fosse o que ele falou, eles dizem que o evangelho é dar comida aos pobres. Foi isso que ele falou? É. Mesmo se fosse isso aí, com a conotação que ele está suponhando aí, né? Seria mais digno, mais verdadeiro do que o que eles dizem que é o evangelho. Certamente, porque o evangelho... A escritura diz que o evangelho não é comida nem bebida. O evangelho é o anúncio do reino. Só que o que eles fazem não é isso. O que eles fazem é prender as pessoas em liturgias e cultos e obrigações religiosas dentro das comunidades evangélicas denominacionais. Agora, se você quer, pelo menos, praticar a religião do Pai, aí sim. Aí você sempre atende os órfãos nas suas aflições, aos necessitados,
Tá certo? Porque o bem ao próximo encobre uma multidão de pecados. Ele tinha que ter dito a religião deles é ajudar os pobres, cairia melhor, né? É. Mas não o evangelho. O evangelho é anunciar as boas novas. A gente nunca relacionou o evangelho como dar comida. com a religião verdadeira, né? Que está em Tiago. E nós nunca dissemos assim, o evangelho é dar comida pro pobre. Nunca dissemos Não, isso. pode procurar em vídeos que não tem. Não sei de onde eles ouviram isso da gente. Outras aberrações que não me lembro. Então, isso aqui são os tipos de ensinamento que as pessoas que seguem o irmão Rubens vão seguir. Coisas que estão totalmente fora da Bíblia, né, pastor? Eu acho que precisava ficar muito claro, a partir desse momento, Sim. que o Rubens não é nosso irmão em Cristo. Não é não. Ele é um ser humano, e todo ser humano deve ser respeitado. Amado. Ele é todo... Precisa ser Mas é um amado. pecador. Exatamente. É um Precisamos publicano, orar né? para que Deus revele a ele a Jesus Cristo A como verdade da Senhor e palavra Salvador. de Deus. Porque com esse tipo de postura e com essas crenças dele, isso fica muito claro para mim, à luz da Bíblia, que ele nunca teve um encontro de salvação com Deus através de Jesus. Exatamente. Porque quando alguém diz que a Trindade está errada, Amadinha, nunca teve um encontro de salvação com Jesus. Eles acreditam que a salvação que a pessoa tem é quando a pessoa entra para a denominação, para a religião deles. Eles não acreditam que é o Messias, quando morreu no madeiro, que tornou a gente de novo ao trono do Pai. Eles não acreditam no jeito que está escrito. Não. Eles acreditam que eu é que vou fazer alguma coisa para ser salvo. Eu vou entrar para a igreja, eu vou levantar a mão e aceitar Jesus. Sendo que esse ato de levantar a mão e aceitar Jesus é muito novo. Até mesmo Calvino morreu sem ver isso. Wesley morreu sem ver isso. Né? Os patriarcas da religião protestante, incluindo Lutero, morreu sem ver isso. A levantar a mão e aceitar Jesus, ou seja, levantar a mão e passar a fazer parte da igreja evangélica. Você ia falar alguma coisa? Era isso aí mesmo. Então tá bom. Eu tô com uma irritação no nariz, amado. aí ele rompeu com uma doutrina fundamental do cristianismo. Da fé cristã, né? A doutrina da Trindade, ela é fundamental para o cristianismo, eu não tenho dúvida. É a Sacra Família da Igreja Católica que a filha herdou. Mas não é algo da Escritura. É porque existe uma coisa, amada, a religião. A religião tem os alicerces dela, tem as bases dela. E as pessoas acho que não podem contestar a religião. Agora, dizer que isso está baseado na Escritura é outro ponto, porque não está. Então, se você procurar a base para essa trindade nas Escrituras, você não acha. Você acha no paganismo. Você vai rastreando e você chega a Nimrod, Semíramis e Tamuz. Né, amada? A Sagrada Família. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia... Ele até confirmou que não aparece. Não é bíblico. Vou usar o termo deles, não é bíblico. Não está explícita na Bíblia. Não está explícita nem implícita. Não existe Trindade na Bíblia. Porém, ela está implícita na Bíblia. O que ele vai fazer com 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Cara, é muita ilusão, meu pai. Se você fala e atesta que existe o Espírito do Pai, e é o que nós fazemos. Se você crê e atesta que existe o Messias, que morreu por nós, é o que nós fazemos. E se você atesta que existe o Criador do céu e da terra, você está falando do Pai. Sim. Tá certo? Mas aí, hora nenhuma, envolveu que são 3 pessoas, que são Não. 3 trindades, 3 deuses. Na verdade, amada, quer a verdade? Quero. O catolicismo é a soma de toda a religião pagã que sempre existiu. O catolicismo é isso. É uma coxa de retalhos constituída de pedaços de religião. Então, Semíramis, Nimrod e Tamuz não poderia ficar de fora. Claro que não. Como não encontraram um encaixe melhor para dizer que é da Bíblia, e falaram que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é verdade. Mas é o paganismo religioso antigo, né? É um sincretismo religioso. Né, amada? Isso. Agora, como você pode falar isso, amada? Você sabe que existe o Pai? Sim. Ele existe? Sim. Sabe que existe o Espírito do Sim. Pai? Ele existe? Claro. Sabe que existe o Messias? Claro. Ele existe. São 3 deuses? Não. Não, mas eles tinham que enfiar 3 deuses na religião evangélica. É uma coisa tão clara, né? Quando se diz assim, o Criador, o Messias e o Espírito do Pai. O Espírito do Pai é ele mesmo, o Messias é ele mesmo. É. Né? Então daí não tem trindade, não tem 3, é um só. É um só. Né? Mas essa visão de trindade, quando você vai pesquisar de religiões antigas, muito anteriores ao cristianismo de Constantino, ao catolicismo dele, você vê,
né? Como ele não quis deixar ninguém de fora, ninguém triste, né? Colocou um pouquinho de cada. Contemplou todo mundo e tá aí, isso aí até hoje. A Igreja Católica, o nome dela é universal, porque católico é a palavra universal em grego. Então ela é a Igreja Universal. Ela pegou tudo enquanto é religião e colocou lá dentro. Cada simbolismo que aquele que o Papa carrega representa uma religião. Dagon com aquele chapéu, é tudo. É Mitra, é tudo. São todos os deuses da antiguidade. Todas as festas que hoje tem, a gente falava sobre Halloween, até tem um vídeo aí, né, sobre Halloween, que na verdade é paganismo que virou cristianismo. O cristianismo adotou tudo. Acho até que está aqui pertinho, amado. Não está programado nem nada, mas penso que daria para a gente ver aqui. Quer ver? Que eu botei aqui pertinho aqui já, ó. Festa pagã, tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar ela aqui, só no minuto. Vai aparecer na nossa frente aqui, ó. A festa do Halloween já passou, mas o que poucos sabem é que, apesar do enorme sucesso mundo afora e principalmente nos Estados Unidos, ela surgiu como um festival celta da colheita. Pelo menos essa é uma das suposições sobre a tradição pagã, chamada de Samhain. A celebração marca o início do inverno. O último dia de outubro é o Festival do Fogo de Samhain. É uma festa realizada pelos celtas desde o século I depois de Cristo. Com a chegada do cristianismo, tudo mudou e o festival ficou conhecido como Véspera de Todos os Santos. Viu, amado? Com a chegada do cristianismo, tudo mudou e a festa ficou conhecida como Todos os Santos. Por quê? Porque essa festa, ela adentrou, né? Porque a semana foi Halloween, eu achei esse vídeo interessante, peguei. Ela adentrou, como tudo do paganismo adentrou. Não viu o Pan? Foi. O Peter Pan, que nós vimos agora há pouco atrás, né? No outra intervenção nossa. O Peter Pan é o quê? Peter Pan é o Disney, o Pan. O demônio Pan, que é aquele que tem uma metade aqui, outra metade embaixo de animal, né? Que tem a cara fina, que é assim que toca a flauta. Então, o Pan é um demônio, vamos dizer assim, né? Sim. É um deus pagão. E também adentrou no cristianismo. Ele é aceito no cristianismo como o diabo. Puxa. Mas ele está dentro da religião católica. Então, quando você vê a festa de Todos os Santos, é de quê? De todos os demônios. Todos os demônios. Né? E o Halloween, ali era uma festa celta, de uma cultura da colheita, tem a ver com a natureza. Cara, eu seria celta desde criança em face do cristianismo. Vê se você entende, amado. Religião, Rubens, está dentro ou fora? Fora. Mas você é obrigado a escolher uma religião. Ah, sim. Porque não é por causa de morte terrena, não. Você é obrigado porque o universo te obrigou. Certo. Não é por causa de morrer igual a barca da besta, não. Estou dando uma suposição. Sim. Você tem que ter uma religião. O Rubens iria preferir a religião cristã ou a religião celta? Acho que é a celta, né? A celta, porque a celta cultuava comida, planta, floresta, é coisa que o pai fez, amada. Sim. E a religião protestante, a religião cristã, cultua o quê? Tudo enquanto é divindade pagã e o dinheiro. Principalmente dinheiro. Entendeu? Então, entre cultuar divindade pagã e dinheiro, eu prefiro cultuar as plantas que o Criador fez. Pô, se tiver que cultuar alguma coisa. O que Estou fazendo uma suposição, não tem que cultuar, melhor ainda. Então, amadinha, a gente estava falando aqui. O que foi a última pergunta aqui deles? O que ele fala? Dele? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho para trás. Todo ser humano deve ser respeitado. Amado. Ele é todo... Precisa ser amado. Exatamente. Né? Precisamos orar para que Deus revele a ele a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De Deus. Porque com esse tipo de postura e com essas crenças dele, isso fica muito claro para mim, à luz da Bíblia, que ele nunca teve um encontro de salvação com Deus através de Jesus. Exatamente. Porque quando alguém diz que a Trindade está errada, aí ele rompeu com uma doutrina fundamental do cristianismo. Da fé cristã. Né? Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, não está explícita na Bíblia, porém ela está implícita na Bíblia. O que ele vai fazer com 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Paramos aí. Então, o que ele disse ali o que eu vou fazer com essa passagem? Essa passagem aí, meu irmão, não tem nada a ver com Trindade. Não. Tem a ver com o Pai. O Pai é um. As religiões antigas, amada, tinham uma característica, eram politeístas. Eram politeístas. Na época que você tinha o Império Romano, você tinha os impérios passados todos, da Grécia, lá do Egito, dos persas medos, da Babilônia, de tudo quanto é lugar. E todos aqueles povos eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus. Só havia uma religião que acreditava em um Deus, era a religião dos hebreus. Sim. Tanto que Adriano uma vez ficou injuriado, foi lá e arrebentou com tudo. Isso depois que Tito já tinha arrebentado nos anos 70.
Entende? E Adriano fez o panteão dos deuses, o imperador Adriano. Sim. Porque se acaso ficasse algum deus de fora, o panteão dos deuses é para todos eles. Tá. É a mesma filosofia católica, né? É o dia de Todos os Santos, né? É Halloween, Hal Elohim, né? Ou seja, todos os deuses. Elohim é Deus. Então, é no plural ainda, por isso que está Elohim na Bíblia como plural, né? Plural. Então, Hal Elohim, todos os deuses, é o Halloween. Então, o que acontece? Quando Adriano viu que podia ficar algum deus de fora, o Adriano, aquele que tinha Antipas como namorado, o marido dele era o Antipas, né? Que morreu afogado no Nilo, né? O Adriano, o imperador romano, ele fez o panteão dos deuses para contemplar todos os deuses que existiam. Então, as religiões todas do passado, olha bem para cá. Deixa eu botar aqui bem pertinho. Não, que estou ali. Senão vou ter que tirar aqui a configuração. Mas vou chegar perto. Olha para cá. Todas as religiões do passado, guarda aí. As religiões do passado eram politeístas. Sim. As religiões do passado adentraram no catolicismo. Certo. Só que o catolicismo é um disfarce de que serve ao Criador, Deus de Abraão. Certo. Que é monoteísta. monoteísta. Então tiveram que colocar lá dentro uma família de deuses. Tanto que Maria é mãe de Deus. Poxa, Deus é filho de uma mãe. A mãe gerou Deus. Sendo que ele já existia. Que ele já existia. Criável, mas você tem aí. Então você já tem dois deuses. Pelo menos a Maria, Já é, que tá é no a lugar mãe dela. Aí tem o marido dela, que é Nimrod. Mas eles falam que é José, mas José não tem muito poder. Não. É igualzinho na Babilônia. Quem tem poder é Nimrod ou Semira. a Semíramis. Cadê ela? Cadê o Nimrod Deu uma no rasteira dinheiro? lá no Nimrod? Cadê o Nimrod? Ela enganou todo mundo. Cadê o Nimrod no dinheiro? Quem está no dinheiro é a Semíramis. Cadê ele na Estátua da Liberdade, na Mulher da Justiça? Cadê ele na República? Não tem lugar nenhum, só está ela. É igualzinho a Maria no catolicismo. Aí agora a mãe gerou filhos, né? Como dizemos nós, a matriarca velha lá gerou as ninfetas, né? Meretrizes. Sim. Então a meretriz agora vai herdar ou não o DNA da mãe? Vai herdar. Vai herdar. Então tem que botar aqui dentro também o quê? O politeísmo. O politeísmo. Por isso que a igreja evangélica protestante acredita em 3 deuses. Negam, mas acreditam. É verdade. Negam que são politeístas, mas acreditam em 3 deuses. Isso aí é DNA, são da igreja católica que são do paganismo. Os 3 deuses deles são Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quais os mais poderosos desses? Primeiro, Semíramis, a mãe de Deus. Depois Tamuz. Nimrod é só um detalhe. Só um detalhe. Nimrod é só um detalhe, é José. Esquece José, só o carpinteiro. O negócio é Maria e Jesus. E no protestantismo? No protestantismo é Deus, Jesus e Espírito Santo. Espírito Santo. 3 pessoas, 3 deuses. Amada, eles dizem que é 3 pessoas, não dizem? Dizem. O Espírito Santo é Deus? É. Jesus é Deus? É. Deus é Deus? É. Então são 3 deuses, então são politeístas. Sim. Tem a ver, vamos falar de religião então? Tem a ver pelo menos um farelo, um fanisco. Sabe o que é um fanisco? Um fóton. Uma partícula daquela subatômica, tipo uma partícula quântica. Nossa. Tem a ver uma partícula quântica disso. O que eu falei? Do monoteísmo hebreu? Com o monoteísmo hebreu? Hebreu, não. Perdão, isso aí, Madinho, ainda bem que você me ajudou. Não tem nada a ver, cara. Então, você tem que escolher uma religião. Você precisa escolher uma, vamos supor. É um caso de vida eterna ou morte eterna, tem que escolher uma. Você escolhe o cristianismo ou a religião dos hebreus, de Moisés? De Moisés. Desde criança. Desde criança, vixe. Eu vou lá com Arão. Vou com Arão, que é o sacerdote, pecar contra o Criador lá. Porque o povo de Arão pecou contra o Criador do direto, tá escrito. Acaso foi a mim que sacrificastes durante todo o tempo que ficou no deserto? Foi a mim, como disse o profeta no passado, acaso foi para mim que fizeram oblações pelo pecado e sacrifício de animais? Ou para o exército dos céus? Mas eu serviria o exército dos céus, pelo menos eu estou seguindo Abraão, cara. Que era monoteísta. Entende, amada? Agora, o protestantismo é politeísta. É uma das causas dos testemunhas de Jeová e outros segmentos a arrebanhar um monte. Porque prova para eles que eles estão equivocados também nessa questão. Vamos em frente? Tem mais alguma coisa? Não, tranquilo. Vários textos na Bíblia, e tem outros textos na Bíblia onde isso aparece também.
Tem imposição. E tem outros textos da Bíblia onde isso aparece. O quê? A Trindade? Não aparece nenhum. Aparece falando do Pai, falando do Filho, falando do Espírito do Pai. Entende, amada? Por que a pessoa vai ligar isso como 3 deuses? Não é como Trindade, no caso? Não sei. E se for considerar os anjos também, né? Então tem mais. Pode considerar os anjos não, que apareceu para Abraão, que apareceu para Maria. Se for considerar assim. É divino, né? Não é desse divino. mundo, é extraterrestre. Então é mais um Deus também. Não, mas eles consideram 3 porque vem do paganismo. Nimrod, Semiramis e Tammuz. Quem é evangélico que está assistindo a primeira vez, apenas pesquise, não acredite em nós, não. Porque já chega de deixar de acreditar num BR para acreditar em outro que sou eu. Você não sabe o que é BR? Pergunta ele Soriano, porque eu chamei ele de BR em rede nacional. Dele que são blasfêmias. Então, eu... Blasfêmia que eles falam é falar mal, cara. Blasfêmia é colocar em lugar de. A palavra blasfêmia não significa que você falou coisa mal, que você xingou Deus. Blasfemar não é isso. Blasfemar é colocar em lugar de. É transferir, sabe? É dizer que é uma coisa sendo outra. Por exemplo, eles fazem uma blasfêmia, vamos citar uma, a ceia. A Santa Ceia é uma blasfêmia. Essa que está aí é uma blasfêmia. Né? Eles cultuam a Deus e tem a questão aí, tem templo, lugar para culto, com a desculpa que é para reunir, as pessoas ficarem reunidas, comunhão, essa coisa toda. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia, porque não foi isso que o Messias ensinou. Não foi isso que ele ensinou. Quer ver uma blasfêmia feia? A igreja. A noiva não é pedra, não é porta, não é ferro, não é casa. A noiva não é entidade registrada em cartório. Então isso não é igreja, isso é uma blasfêmia. Então, tirou a verdadeira, que é as pessoas, e colocou a falsa. Né? Eles não dizem isso para as pessoas, mas fala que é para reunir com os irmãos, estar em comunhão, porque o pé tem que ficar colado com o braço, o pescoço com o olho, o coração com o fígado, não pode andar sozinho, mas é para enganar. Mesmo não o chamarei mais de irmão, Rubens, mas é o Rubens. Agora, eu não vou dizer... meu irmão, as pessoas chamam de irmão porque eu também chamo todo mundo de irmão, né? É uma característica comum nossa chamar as pessoas de irmão. Então, quando eu atendo aqui, se você for ver as minhas respostas aqui do WhatsApp, tudo eu começo com o irmão. Sim, irmão. Falou, irmão. Vamos lá, irmão. É tudo irmão. Onde eu tô na rua, eu chamo as pessoas de irmão. Aí eles me chamam de irmão também, ué. Não é título, não é nem nada de ser irmão de outra coisa, não. É irmão porque, irmão, o Espírito é nosso irmão, meu irmão. Aí, meu irmão, viu? Eu tenho essa mania. O Espírito é nosso irmão. O cadencista é nosso irmão. O protestante é nosso irmão. O católico é nosso irmão. O que não é nada é nosso irmão. O ateu é nosso irmão. Todo mundo é nosso irmão. Até os animais são nossos irmãos. As plantas, tudo é nosso irmão. Nós somos vida igual aos outros. Respeitá-lo e não vou odiá-lo por causa disso, porque isso não é cristianismo. Não vai entrar na mesma onda. Senão, exatamente. Agora, ele precisa de oração, ele precisa de ajuda, tá? Esse homem, doutrinariamente, é doente, doutrinariamente falando, ele está doente, né? E doutrinariamente ele está perturbado, né? Então é uma pessoa perturbada, né? Então é lamentável. É lamentável tudo isso. Ô pastor, e lembrar aqui que o próprio Senhor Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Então todas as pessoas que seguem o Rubens, né? Não conhecem as Escrituras. Infelizmente estão fora da palavra de Deus. Então o conselho que a gente dá para as pessoas... A primeira coisa que ele não conhece a Escritura, estão fora da palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse a Escritura. Enquanto que na Escritura não está descrendo hora nenhuma que ela é a palavra de Deus. Está dizendo que o Messias é a palavra de Deus. Blasfêmia. Outra blasfêmia. Esqueci dessa. Você tirar do Messias a autoridade dele, né, amado? De palavra para dar para o livro, feito pelos católicos, a Bíblia no caso, é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Existe a bibliolatria, eles adoram inclusive a Bíblia, que é um objeto. Não é igual a católica adora um objeto que é em forma humana e não pode, mas eles adoram um objeto que é o livro. É bibliolatria, é pecado do mesmo jeito. Né, amada? Então, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é isso, né? Dizer que a palavra de Deus é a Bíblia, enquanto na Escritura, que está na Bíblia, está escrito que a palavra de Deus é o Messias. Outra coisa, amado, um Deus que briga com o diabo para poder ver se vence o diabo para ajudar a gente. Ele não é todo poderoso, então é uma blasfêmia. Porque o nosso Criador é todo poderoso. Não é porque falou mal, é porque colocou o Criador numa posição inferior. Não é verdade?
é examinarem a Bíblia, né? E uma vez que se examinarem a Bíblia, mesmo assim continuarem com dúvidas, procurarem uma igreja séria que tá... Procurar uma denominação séria, porque a igreja somos nós, gente. Tá vendo como é que eles falam tudo blasfemado? Mas aí que ele não devia dar esse conselho para as pessoas examinar a Bíblia. Foi por examinar a Bíblia que a pessoa descobriu que isso tudo aí é uma mentirada só. É porque quando você examina a Bíblia, você está, na verdade, atendendo um apelo do pastor para ir atrás de um curso que eles deram, de uma pregação, de um estudo, e aí vai examinar assim, ó, pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali para compor a ideia que eles querem colocar. Mas se você ler de forma linear, né? E esse negócio de examinar a Bíblia, pelo menos o texto que está na Bíblia sobre examinar a Bíblia, é uma chamada que o Messias deu neles. Vós examinais a Escritura, porque vocês julgam que nela tem a vida eterna. Ela mesmo que testifica de mim, mas vós não queres vir a mim para ser salvo. Então o Messias deu foi uma chamada neles. Sabe o que é uma chamada? É uma bronca. Sim. Em São Paulo tem um nome feio para isso, né? Deu uma comida neles. Preocupado em ensinar a palavra de Deus para que possa esclarecer essas dúvidas, mas não continuar seguindo, né? Um lunático, né? Uma pessoa que... O que percebo assim... Lunático. Quando eles me chamam de qualquer coisa, eu gosto. Parece um pouco com o Messias e com o Paulo. Um ódio reprimido, né? Exatamente. Contra aquilo que é correto, com a palavra de Deus, enfim, não sei do que ele passou, mas como eu disse aqui no início do programa... Eles pensam, amado, ou pelo menos não pensam, mas quer passar para as pessoas que o Rubens é um insatisfeito com o homem. Sim. Que teve um homem que me decepcionou, fiquei chateado com o homem e me revoltei com a igreja. Se eu disser para você que o pastor que eu tive por último, chamado Francisco Vaz Pereira, desde o dia que eu entrei até o dia que eu saí, sempre foi meu amigo. Nunca tivemos um problema de nenhuma desavença, de jeito nenhum. Entende? Pelo contrário, sempre um foi parceiro do outro, né? Eu mesmo ajudei muito na igreja lá, enquanto eu estava lá, né? Cedendo carros para levar as pessoas sempre de um lugar para o outro. Cadeiras de lá, foi a gente que ajudou. Rebaixamento do teto. Várias coisas foi a gente que ajudou, né, amada? Então, sempre tive uma amizade boa no campo humano com o pastor Francisco Vaz. Nunca foi nunca tive um problema. Antes dele foi o pastor Anildo Venâncio, que já partiu, que também foi uma relação muito boa com o pastor Anildo Venâncio na Batista, e depois na Assembleia, né? Foram 2 pastores, um na Batista e na Assembleia. Então, o que acontece? Eu não tive problema com ninguém, nunca me decepcionei com as pessoas sobre o negócio de religião. É porque eu li as Escrituras e entendi do jeito que está lá escrito. Mas eles jogam em cima de mim um tipo de atitude que nunca teve. De que eu um dia me entristeci com um homem na igreja e revoltei com a igreja do Senhor. Eles julgam tudo, não sabem nada. Eu achei interessante a abordagem do pastor Paulo, porque foi uma abordagem pastoral. A gente não viu ontem... Aí, é uma abordagem pastoral. Isso significa o quê? É coisa de padre, irmão. É coisa de que é um homem de Deus, um homem santo, mais santo que você, mais santo que o outro. Sendo que nós não vemos isso nas Escrituras. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, está escrito assim. Né? Que ainda está um termo moderno, vamos dizer assim. Apologista. Sim. A gente viu um pastor. Então, eu acho que isso foi importante não só para ele também, né? A gente não... Quando fala apologistas, essa palavra na origem vem do Apolo. Apolo é uma entidade grega, né? Sim. É um ser, tanto que Paulo foi chamado de Apolo. Apologista é quem estuda Apolo. É teólogo, é quem estuda Theos, né? Então você vê como é que são as raízes, tudo grega, tudo de paganismo. Repara para você ver, meu irmão, que é evangélico. A igreja evangélica é pautada na Grécia. E na Grécia é o berço do paganismo. Como quer que os caras não adorem Deus, Zeus, se são, né, origem grega? Sabe o que gerou no coração dele, mas sobre aquilo... É uma diferença, amado. A igreja cristã, ela é pautada em fundamentos gregos e romanos. A Grécia foi inimiga do povo do Criador no passado, quando eram chamados de helenos, na época de Macabeus. E a Grécia e a Roma foi inimigo do povo do Criador, né, naquela época, quando era a época do Messias. Então são 2 povos inimigos, adversários. E é de onde saiu o cristianismo. O cristianismo saiu da Grécia e de Roma, né? Que também sobre as pessoas que estavam assistindo, porque Paulo mesmo diz que alguns debates são para corromper, né, um câncer, né? Então ele perverte os ouvintes. Então eu creio que Paulo não disse isso como profecia, não foi uma coisa que Paulo falou do futuro que alguém ia perverter. Ele disse: ó insensato Gálatas, muito me fascina que mal vos deixei, né, amado? Já surgiram entre vós muito já saíram desta para outra
outro evangelho, outra doutrina, vamos dizer assim, outra pregação, outro ensinamento. Sim. Né? Aí ele diz que estranhos entraram a espiar a nossa liberdade. Portanto, não useis de liberdade, esqueci o texto que vai dar ali, mas aí Paulo falou disso, de coisas que aconteceram na época. Paulo não está fazendo uma profecia como Pedro. Certo. Pedro já fez coisa do futuro. Pedro falou, assim como no passado houveram falsos profetas, assim também entrarão entre vós falsos pastores, que não pouparão o rebanho. Quem não poupa o rebanho é quem come o rebanho, cara. Quem pega a gordura do rebanho. Né? O Rubens pega qual gordura do rebanho? Nenhuma. E amontoam para si um monte de gente, né, que vai ficar... então, se você vê as características que Pedro fala na segunda carta sobre esses homens, tem a ver com os pastores diretamente, mas não tem a ver com quem prega a liberdade das coisas do Criador. E nesse caso, por exemplo, nós fazemos parte desse grupo, que dá liberdade para as pessoas. É a palavra igual do Messias, que liberta, não é que prende. Vamos lá. Que ontem foi produtivo nesse sentido. Foi necessário, sim. E não tem como, né, Fábio Campo? O que ele disse, né, que não precisa da Bíblia. Como que ele conheceu Jesus? Então. Eu não preciso, irmão, porque eu já conheço. Amada, o cara tropeçou, caiu e a perna dele ficou toda detonada. Ele vai precisar de que agora para ele andar? Muleta. E depois que ele já tá bom de novo da perna? Vai precisar da muleta para quê? Ele não vai precisar mais para nada, né? Para que eu preciso do meu cordão umbilical hoje? Eu já nasci, cara. Agora, eu precisei do cordão umbilical. Então, para mim, foi necessária a Bíblia, porque eles mudaram a metodologia. Paulo espalhou o evangelho por toda a região e não usou Bíblia. Ele ia só falando as coisas do Criador, entende? Agora, para chegar até nós, eles transformaram tudo isso no processo bíblico. E aí precisou da Bíblia. Então, hoje eu não preciso mais da Bíblia, eu já sei. Todas as pessoas que sabem já da verdade, não precisa da Bíblia para elas. Então, para mim, eu não preciso. Mas você estava no programa carregando a Bíblia, assim, uma muleta para entregar para um aleijado que estava precisando. Igual hoje ainda faço. Você não viu eu lendo a Bíblia? Eu estou levando a muleta para quem está precisando, cara. Mas eu não preciso mais. Se você disser que você precisa da Bíblia para ser salvo, você está anulando o sacrifício que o Messias fez no madeiro. Porque aquele foi completo, aquele foi inteiro. Só que eles não falam uma coisa e sustentam aquilo no ser deles, no entendimento, e não passa para as pessoas. Eles usam palavras para convencer as pessoas daquilo naquela hora. Acabou. Alguma coisa sobre isso? Ele conheceu Jesus através da Bíblia, do que está eu conheci no passado, porque foi esse jeito que vocês deixaram, os religiosos. Escrito na Bíblia, né? Tudo que ele disse foi com base, entre aspas, né? Usando, ainda que seja de modo errado, mas ele usou... Rejeitando, né? Ele usou a própria Bíblia. Pastora Fátima, ela não tem igreja, ela é de Barueri. A pastora não tem igreja. Paulo, o senhor poderia indicar uma igreja confiável para eu frequentar? A minha. Eu não sei se ele vai falar isso. Então acabou de falar de mim aí. Parou, né, amado? Então, fechou. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Eu fiz esse vídeo com a Amadinha. Nós fizemos juntos, né? Porque eu havia me comprometido de conversar um pouco aqui com a minha Riquinha a respeito exatamente da participação nossa lá no programa e na repercussão que deu, inclusive, na rádio do Pastor Paulo. Eu digo que eu estou aqui à disposição, pastor. Se um dia quiser convidar o Rubens para dar uma entrevista na sua rádio, estou aqui à disposição para explicar aos seus ouvintes o que a gente defende em relação ao que está escrito e não ao que ensinaram. Beleza, amada? Beleza. Até a próxima? Até a próxima. Um abraço a todos, obrigado, viu?